pessoal, eu sou a Giovana, também com o Gigi, né? E hoje a gente vai falar aqui junto com o Ernesto, que é da comunidade da Decentraland, sobre metaverso, sobre a Decentraland, que é um dos principais metaversos abertos e centralizados. A gente também vai fazer uma live no Instagram, lá todos. E a gente vai apresentar um pouco dessa plataforma, como que marcas e criadores podem entrar nesse espaço, sobretudo um espaço que é descentralizado e open source, né? Então o Ernesto, meu querido companheiro nessa aventura de hoje, está aqui comigo. Ernesto, por favor, fala um pouquinho de você e da comunidade brasileira. Boa tarde a todos, primeiramente, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a realidade virtual, né? Que a primeira vez foi mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, eu estava no óculos e eles estavam ali na oportunidade de experimentar o óculos. Eu paguei acho que uns R$10 para poder entrar na montanha-russa. Desde aquele momento eu fiquei realmente apaixonado, né? Recentemente, devido a uma série de mudanças aí na minha vida, a gente acabou tendo contato com Decentraland. Aí então que realmente eu fiquei mais apaixonado ainda, né? Porque eu vi todas as possibilidades que acontecerem dentro com o acesso do óculos. No primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado, porque realmente quando a gente entra lá, a gente percebe que a tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida, né? A performance do óculos, ela não é 100% ainda, isso é uma realidade, né? Mas mesmo assim eu percebi que eu queria participar, ajudar, né, nesse processo aí de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. E desde então a gente teve a ideia de criar uma comunidade para dar suporte, né, para esse pessoal todo que está chegando, porque o mecanismo da tecnologia aí não é tão simples, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade de entender e aprender tudo muito rápido. Então a gente se preocupou primeiramente, né, de fazer um suporte, né, criar um canal de YouTube, né, criar um material educacional e ao mesmo tempo dar um suporte, né, de entrada para o pessoal através do Discord, né? E em determinado momento também a gente criou a nossa primeira camiseta, que é uma NFT, né, da comunidade, e isso eu acho que somou, né, ajudou muito a gente a amealhar o pessoal. O pessoal acaba se sentindo parte de um conjunto, de um grupo, e isso acaba estimulando eles, né? Uma coisa que eu acho muito importante falar é que as pessoas hoje não têm ainda muito conhecimento do que é metaverso em si. Existem os metaversos de aplicações técnicas específicas, né? Como por exemplo, hoje você já pode construir um prédio no virtual, entrar lá dentro antes de começar a obra, fazer pequenos ajustes, ter uma noção de espaço, uma série de recursos, né? Que a realidade virtual proporciona. Depois também tem, hoje no ramo do turismo, empresas que já estão disponibilizando você visitar um local onde você pretende visitar, alguns treinamentos específicos de empresas, né? Isso é uma coisa específica, né, isolada. E existem os metaversos sociais, que é onde eu acredito que no futuro as pessoas vão fazer compras, elas vão se relacionar, vão a festas, eventos, vão assistir lançamentos de filme e tudo mais. Entre esses metaversos existem alguns como Sandbox, Roblox, Gatinite e o Decentraland, né? Que desde que eu conheci todos eles, eu entendi que seria o mais promissor para essa área, né? Para o desenvolvimento dessa parte social, não só pelo layout, mas até pela mentalidade das pessoas que estão envolvidas naquele projeto, entendeu? Então a gente começou a desenvolver esse trabalho e a gente entende que tem muita oportunidade lá dentro, né? A gente já comprou um terreninho lá, né? Hoje a gente já está começando a promover alguns eventos, isso é muito bacana. E realmente a ideia foi essa, foi somar, né? Para ajudar o desenvolvimento do Decentraland. Não, e eu acho que é muito legal a gente falar de metaversos abertos, porque as pessoas têm um pouco de medo, às vezes, de entender o que é um metaverso aberto, né? Então, a Decentraland foi o primeiro metaverso centralizado em que os usuários são donos da plataforma. Então, a gente não está falando de usar uma ferramenta
coletivamente, mas de construir a ferramenta juntos, né? E é por isso que é legal a gente ver as comunidades que se formam com usuários que começam a construir coisas nessas plataformas de mundos virtuais, de repente criam um distrito, né? E aí se encontram e se juntam enquanto uma nação virtual. E existem diversas comunidades nessa plataforma. Então, por exemplo, o Ernesto, ele está à frente de uma das comunidades brasileiras dessa plataforma, mas a gente tem as comunidades espanholas, chinesas, japonesas, que constroem os seus próprios distritos virtuais e trazem marcas, diversos criadores estão nessas plataformas. E eu acho que isso é muito legal. Eu queria compartilhar algumas ideias aqui. Infelizmente, vocês não vão conseguir ler porque a tela não estava funcionando, mas isso daqui é um exemplo de como a Decentraland e o Sandbox são hoje, né? Eles são, na verdade, cidades virtuais. Então, a gente está falando de uma cartografia virtual, que eu acho que é uma nova fase da internet, muito mais fácil, palatável, para todas as gerações. Eu gosto de falar que meu pai, ele não entende o que é a Web 2, porque é o ciberespaço, é esse espaço sem coordenadas. Aí, quando eu mostrei um mapa para ele, ele falou, isso que é a Web 3? Tem coordenada, tem direção, tem norte, sul, leste, oeste. Então, às vezes a gente acha que o metaverso ele é muito além da nossa realidade, mas ele é muito mais próximo, muito mais palatável, porque ele é esse espaço web que você anda, você navega, você encontra pessoas, né? Falando sobre isso, eu acho que é muito legal a gente falar que também hoje, apesar de muita gente não entender isso, já tem diversas pessoas que vivem do metaverso. Eu conheço um DJ, por exemplo, amigão meu, DJ Trax. DJ Trax, you are there. De Las Vegas, que ele vive do metaverso. Ele abandonou todas as outras atividades, é uma pessoa fantástica, ele é muito animado. E ele fazia isso na vida real. Só que ele migrou para o metaverso, foi um processo que demorou aí um tempo, talvez um ano, eu acho, mas hoje ele vive do metaverso. E não só ele, como muitas outras pessoas. Existem hoje funções como a de host, de cassinos, de recepcionista em festas, um número infinito já de atividades, de pessoas que já estão ganhando dinheiro, já estão vivendo no metaverso. E o DJ Trax, por exemplo, ele é um exemplo de uma celebridade que nasceu no metaverso. Ele tem inúmeros seguidores, ele faz diversas festas virtuais e ele é um pouco esse exemplo do que vão ser essas celebridades da Web3, né? Que não são as celebridades que os influencers que a gente está acostumado a ver, é um outro tipo de criador. E eu acho que é muito interessante você ver como as comunidades de criadores são as que elevam essas figuras, não é porque você tem muito dinheiro, ou porque você é muito famoso, é porque o teu trabalho impacta a comunidade do usuário. Exatamente. Lá é por isso que eu achei interessante desde o início entrar lá para dentro, começar, porque são coisas que só nessas condições você consegue entender. Para você entender a dinâmica toda da coisa de fora, você nunca vai conseguir ver como que se comporta cada comunidade que você estava falando, a importância dessa interatividade, desse relacionamento, até para as aprovações final, né? Os projetos que são mais interessantes para todo mundo. Então é uma relação muito diferente que você só consegue entender totalmente quando você faz parte disso. E vamos falar um pouquinho nesse ponto da DAO. Então, a Decentraland é uma plataforma, é um mundo virtual, open source, que é regido por uma DAO. A DAO agora é um termo que está todo mundo falando, que nada mais é do que uma organização descentralizada, autônoma, que toma decisões. Imagina que você tem um grupo de pessoas, todo mundo tem o mesmo poder de voto, todas as ideias são apresentadas para aquele grupo e as pessoas votam no que elas acham que é válido. Na verdade, existe um detalhe em relação ao Decentraland, que o poder de voto é em função da quantidade de assets. De quanto você investiu lá dentro. Né? Eu acho que isso tem um certo sentido, né? Porque não adianta você jogar pouco se você não botar a ficha na mesa, você só pegar as cartas, concorda? Então, quer dizer, quem tem que realmente decidir é quem está botando as fichas na mesa. Eu também acho que a ideia de ter um grupo de pessoas engajadas, usuários que podem votar em medidas, essas medidas também são referentes a funding, a você dar prêmios e dinheiro para a comunidade construir projetos. Então, é muito interessante você entender esse novo tipo de governança. É meio complicado, porque a gente ainda está entendendo como isso acontece. Mas eu também queria voltar
falar um outro ponto, eu estou mudando um pouco as imagens aqui. Essas são imagens da semana de moda no Metaverso que a gente fez, a coleção da Dolce & Gabbana. Então, vamos falar um pouquinho de marcas e da economia criativa que está emergindo nesse espaço, né? A gente percebe que muitos desses distritos, desses criadores, começaram como usuários, jogadores, de repente começaram a se especializar em 3D, daí contrataram mais uns amigos, abriram uma empresa e hoje são empreendedores criando projetos virtuais para marcas no mundo todo. Como que o senhor vê isso, Ernesto? Conta mais um pouco disso aí, os grupos brasileiros fazendo. Isso que você falou é muito importante, porque aqui todo mundo é um pouco da área e deve saber que hoje a gente tem uma carência, né, de profissionais dessa área muito, muito grande, não é média, é muito grande. Então, para você ter uma ideia, eu quando comecei com essas ideias de evento, né, realmente evoluindo tudo isso, eu primeiro fiz contato com muitos SDKs de vários lugares do mundo, entendeu? Primeiro que pouquíssimos tinham disponibilidade. E aqueles que tinham cobravam valores assim fora, sem propósito. Entende? Então, o que eu pensei? Eu tenho que formar esse pessoal. Isso a gente já vem fazendo uma coisa, eu já estou pagando salário, né? Há 2 meses com o pessoal, sem agora que as coisas vão começar a andar, mas porque eu vi que era a única maneira da gente conseguir isso, entendeu? Então, por exemplo, hoje o nosso SDK principal é um ex-videomaker, é um camarada que, sabe, que tinha aí uma experiência grande na parte de transmissões e tudo mais, mas que nunca tinha feito qualquer trabalho de arquitetura, nada disso, e hoje eu junto com ele fizemos aquele nosso prédio, eu acho que você já viu, né? O pessoal, inclusive, várias pessoas de lá de dentro já elogiaram bastante o trabalho dele e tudo, e estamos desenvolvendo cada vez mais coisas, né? E essa questão das novidades é impressionante como as coisas começam a aparecer em nada, né? A gente, por exemplo, já tem um casamento agendado para outubro. A gente já está fechando 2 festas de aniversário. A gente fez essa semana passada o primeiro podcast do Metaverso, que inclusive foi com as 2 nossas embaixadoras, e uma delas é comentarista da Globo, a Patrícia Aiello, né, comentarista de economia da Globo, e a outra é a Isabela Kubera, que é apresentadora do SBT. E a gente fez esse podcast essa semana, foi mais um grande sucesso, entendeu? As pessoas estão começando a entender todas as possibilidades. Agora, o que precisa se entender antes de tudo é que é lá dentro que as coisas acontecem. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas não vão conseguir evoluir, elas vão começar a ficar para trás, porque o que acontece? O desenvolvimento dos negócios é muito mais rápido, né, do que da tecnologia. Então a gente tem aí uma janela de 1 ou 2 anos, onde as coisas já estão acontecendo, vão continuar acontecendo, você ainda não vai ter essa opção de 100% operacional no corpo. Mas eu entendo que é muito importante fazer parte nesse momento, né? Porque lá é onde você pega as melhores oportunidades. E eu acho que é válido falar que, por exemplo, a Decentraland, ela é para o seu browser, né? Então, tecnicamente, hoje você não tem a possibilidade de entrar no Decentraland ainda em VR, mas a comunidade está criando, já tem, né? Já tem. Tem, mas só você tem que ter um computador da NASA, uma conexão fantástica. Computador da NASA. Mas em geral, o acesso é todo pelo seu computador, né? Assim, o browser normal, você pode entrar pelo seu navegador. Então, eu acho que existe ainda, óbvio, um trabalho muito grande de você desenvolver hardware e software para que a gente possa entrar nesses mundos virtuais no mobile, em VR, com realidade aumentada. Isso é um processo que a gente ainda está navegando. Mas eu acho muito legal a gente ver novos criadores, essa nova economia de criadores no campo do 3D, da programação, que estão criando business dentro desses mundos virtuais e realmente estão trabalhando com as marcas. Para você ter uma ideia, onde eu estava atualizando os dados para poder saber falar aqui, a gente já chegou na marca de $1.000 milhões, né, de produção aérea. Então, quer dizer, é um valor que você não pode ignorar. São $2,5 milhões de reais. E vamos explicar o que é wearables. São roupas virtuais. Wearables são vestíveis, são roupas virtuais com seu avatar e também são um tipo de NFT.
chama praticamente um NFT funcional. E alguns wearables têm realmente funcionalidade. Eles podem ter acesso a algum tipo de experiência VIP, ou eles podem ser uma chave de acesso para algum tipo de evento. Podem dar entrada a um determinado evento exclusivo. Exato. Deixa eu só. Eu queria também falar de um outro ponto, já que a gente está tendo aqui um workshop para criadores e marcas, que é o porquê a Web3 é tão diferente da Web2 em muitos aspectos. Né? Primeiro que a minha tese de doutorado foi em cima de analisar casos de projetos virtuais para patrimônio, e sobretudo Google e Facebook. E eu percebi que nas últimas 2 décadas a gente tem sido grande, as pessoas são um grande produto da Web2, mas a gente não é envolvido no processo de construção da Web3. A Web3, ela é uma web em que as pessoas constroem a internet. Né? Então é muito importante a gente entender que é uma internet feita de pessoas para pessoas, e isso é o valor mais importante dessa revolução que a gente está vendo, acima de qualquer tecnologia. Né? É uma revolução de dar o poder de volta às pessoas. E essa internet é nossa, né? A responsabilidade é nossa. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, que quando a gente olha para as ferramentas da Web2, a gente é o tempo todo observado. Né? Isso aqui é um mapa do Google Maps, em que existe um serviço que a gente às vezes não sabe, se chama Timeline. Ele controla e salva todos os lugares onde você foi, quanto tempo você ficou, se você comprou alguma coisa lá ou não. E às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo observado e que os nossos dados geram bilhões de dólares em revenue. Nunca recebi nenhum cheque. Nem eu. Estou esperando. E a Web3 é o contrário, né? A ideia é que o blockchain traz transparência de dados, mais accountability, né? Responsabilidade, mas principalmente de que se o Ernesto cria uma coisa na internet, isso pertence a ele. E do começo ao fim da existência daquele objeto, ele sempre vai receber uma pequena parcela dos ganhos daquele produto, daquela informação. Eu acho que isso é muito importante da gente sempre lembrar. Com certeza. Estou passando umas imagens aqui, poucos de vocês estão vendo que ele está longe, mas esse foi um concerto feito pelo Deadmau5, que é um DJ bem famoso, que fala um pouquinho. Eu acho que uma coisa importante a gente lembrar que agora, recentemente, grandes marcas, né, foram médias, marcas foram grandes marcas, entraram no universo descentralmente, né, como a Hyundai, como a Samsung. Recentemente teve o evento do Santander, né, que também entrou nessa semana retratada. É que é tanta coisa, né? É uma coisa que, por ser abrangência mundial, é uma coisa que difícil você acompanhar tudo o que está acontecendo. A gente teve o Taco Bell vai fazer um casamento na Central, né? Na Absolute Vodka, Wisher Vodka, Cuervo, são inúmeras marcas famosas que já estão acontecendo. E o legal é o JP Morgan, o JP Morgan, instituições financeiras. E o legal é que todas essas experiências foram construídas por usuários que vivem na plataforma, né? Que são agências e criadores que eram gamers e começaram a trabalhar e eles constroem, por exemplo, o seu Messi, que não é gamer. E vamos falar um pouquinho de wearables, então de vestíveis. Essa é uma coleção, por exemplo, que foi feita para a Semana de Moda do Metaverso, que aconteceu esse ano em março. Eu liderei a produção com a ajuda da comunidade inteira da Central. E essa foi a coleção da Dolce & Gabbana, que fez um drop de NFTs, e junto com esses NFTs você tinha as roupas virtuais dos seus avatares. E eu sei que a ideia de vestíveis é muito importante nos mundos virtuais, né? Porque ela é parte da identidade e da expressão de quem nós somos nesses espaços. E eu sei que o teu time aí faz muitas coisas, então compartilha um pouco pra gente como é esse processo de criar wearables, como foi a jornada da Ciel Brasil de entrar nisso. Na verdade, isso daí é uma coisa também que aqui no Brasil era muito pouca gente fazia, né? Eu logo que entrei, eu tive contato com alguns criadores, né? E realmente eles já estão muito mais evoluídos, tá? E como você falou, existe um interesse muito grande, principalmente também para a parte do glamour, né? Porque do mesmo jeito que a pessoa gosta de comprar uma roupa, se ela vai legal, o avatar dela tão diferenciado, ela vai se sentir melhor, né? Então, por exemplo, é acusado até que a gente está tentando desenvolver aí um projeto piloto de um programa de TV com a Isabela,
já tem várias pessoas interessadas exatamente em patrocinar, que são joalherias, você tem que estar lançando seus produtos virtuais, você está entendendo? E eu acho que a gente teve a semana do Pride, né, do orgulho na plataforma, e que eu acho que naquele caso... Foi até a Thalita, né? A Thalia estava na plataforma, não sei se você lembra da Maria do Bairro, a querida Thalia estava na plataforma. E foi muito interessante a gente ver como, quando você pensa em diversidade, em representatividade, os vestíveis são grande parte desse processo, porque às vezes você se sente de uma forma, né, que é incompatível com como você é no mundo físico, mas no metaverso você pode se representar de outras maneiras, você pode ter outros corpos, outras identidades. Inclusive existem as skins, que as skins são roupas completas, né, como se você mudasse de avatar. Né? Existem dinossauro, astronauta, já vi Yoda, já vi uma barata, o pessoal Aqui é uma imagem da Samsung, que realmente tem feito, a Samsung Brasil está muito ativa na Decentraland, mas a Samsung Estados Unidos criou um espaço permanente, que eles fazem lançamentos de produtos no metaverso. É muito interessante a gente ver como marcas de bebida super se dão bem no metaverso. Eu realmente acho interessantíssimo. E eu queria só mostrar alguns números aqui do que a gente coletou da Semana de Moda. Acho que são uns números interessantes para a gente pensar em como fazer uma ação no metaverso impacta seu negócio, ou você, enquanto criador, pode se apropriar desse espaço. Então, a gente teve em torno de 7 bilhões de impressões em socials, né? Então, publicações, recompartilhamento. Então, imagina, 7 bilhões é um número bastante expressivo. E publicação em revistas, de quase 500 revistas, entrando todas as Vogues, a Elle, a CNN, a NBC. Então, isso é o que eu acho que traz visibilidade para os criadores trabalhando nesse mercado. Fala, você quer adicionar alguma coisa? Eu vou passar para o mais. Vamos falar um pouquinho, então, da comunidade brasileira que tem estado na Decentraland, que eu acho que tem feito coisas bem interessantes. Eu vou passando isso para falar um pouco. Tá bom. Bom, agora que na verdade a gente está conseguindo acabar a organização de tudo isso. Né? Legal. Porque na verdade quem começou isso foi eu e minha esposa, meio que na raça, fazendo tudo. E agora a gente realmente a coisa está tomando uma outra proporção e a gente está se preocupando em organizar bem direitinho a comunidade. Exatamente. Aqui eu acho que tem alguns pontos interessantes, porque quando a gente fala de metaversos, né, os mundos virtuais, muitas vezes a gente fala também de mundos que têm a sua própria moeda, né, ou tokens, digamos assim, né? E esses tokens, eles são tecnicamente a moeda que você usa para comprar esses itens dentro desse jogo. É tipo quando você vai num cruzeiro, e eles te dão aquele colarzinho, vai arrancando os pedaços. E aí você vai usando aquilo ao longo da sua viagem, né? Então, na Decentraland, o token que a gente usa se chama Mana, e ele é um token que existe dentro do Ethereum. E todas as... um pouquinho mais. Você só falou, fazer uma colocação, que eu não sou investidor de cripto, entende? Eu não aconselho especulação de cripto. Tá, não aconselho especulação. Eu acho que eu estou aqui, a minha moeda é o Maná, porque eu estou dentro do Decentraland, eu sou totalmente focado nisso, porque é exatamente o que você está falando, a moeda, cada vez as pessoas entendem mais, a força dela vem do projeto ao qual ela está ligada, né? Se é uma coisa que tem futuro, ela vai ter futuro. Se é uma coisa incerta, ela é incerta. Então, acho que é muito importante, né, até para quem quer investir, especular, prestar muita atenção nisso. Né? Lógico, eu acho que quando a gente pensa em tokens dentro de metaverso, você não pode investir naquele token só esperando que ele vai se comportar como um Bitcoin, né? É uma moeda de troca dentro daquele mundo. Então você tem que pensar no engajamento com aquele mundo virtual, não simplesmente investir naquela moeda sem nenhum outro fim. Acho que é legal também falar que, particularmente, a Decentraland foi fundada na América Latina por argentinos e tem um grupo de brasileiros bastante grande também, o Esteban Nordano e o Ari Heine. E eu gosto muito de pensar que nós, sul-americanos, latino-americanos, nós somos todos gambiólogos, né? Por natureza. Nós somos gambiólogos, eu acho que o GatoNet é um exemplo, eu adoro falar do GatoNet, eu acho que o GatoNet é um exemplo, e eu me orgulho muito do GatoNet, eu acho que ser gambiólogo na Web3 é tudo, porque você ser adaptável à ideia do próprio blockchain, é você buscar uma outra solução para um contexto não favorável.
E quando eu descobri que a Decentraland foi criada por argentinos, eu falei, somos todas irmãs, né? Então tá valendo. E fala um pouquinho pra gente de como que esse processo de você é um criador, você entra na Decentraland, como que você pode gerar lucro, de fato criar o seu negócio. Tem aí as etapas, Ernesto, que você passou? Na verdade, é importante também falar uma coisa, que existem diversas categorias de mintagem, né? Isso... O que é mintagem? Vamos dizer, a confecção do Hélio para ele poder ser usado. Uma coisa é um arquivo OBJ do Blender, outra coisa é o Hélio, que é quando ele é publicado, ele é mintado, ele passa pelo programa de aprovação do pessoal da Decentraland, você paga a taxa de 100 manás e ele é mintado. Aí existem diversas categorias de mintagem. Em função dessas categorias é que vai determinar o grau de raridade e a probabilidade de valorização, né? Que hoje você tem a Unique, né? Que é uma peça só. Você tem a Mythic, que são 10, Legendary, que são 100, Epic, que são 1000, Rare, que são 5000, Uncommon, que são 10.000 e Common, que são 100.000. Então, por exemplo, eu quando me vi na camiseta, a gente me doou um Common, que são 100.000. A expectativa que você tem de valorizar uma peça dessa é zero. Não era a minha intenção naquele momento. Era muito mais realmente divulgar a comunidade. Então, a camiseta tinha um propósito totalmente diferente. Agora, hoje, as peças que são mintadas até 100 vezes de 10, elas têm uma real probabilidade, uma perspectiva de valorização, inclusive já constatada em muitas dessas peças, né? Hoje tem N legendários que foram vendidos a 5 manás e que hoje você não encontra por menos de 20. Tá? Eu acho que é legal as pessoas entenderem que quando você cria uma roupa virtual, você tem que escolher uma dessas categorias para publicar essa roupa, né? Exatamente. E aí, quanto mais unidades dessa mesma peça você tem, menos ela é valorizada no mercado de vestíveis. Então é interessante também você entender como que você constrói o seu business de moda nesse sentido. Exatamente. Isso é uma coisa um pouco mais complexa que realmente a pessoa precisa, é difícil para explicar todos os detalhes aqui agora. A pessoa precisa vivenciar isso para entender todas as variáveis. Lógico. E eu também queria apresentar, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho antes da gente abrir para perguntas, como é que é o processo da marca, Zendaria? Eu vou compartilhar um pouco a minha experiência, tá? Do ponto de vista da Decentraland, enquanto fundação, as marcas geralmente chegam sem saber muito bem o que elas querem fazer. Exatamente, vocês não têm noção. Não tem muita noção. E geralmente as marcas querem fazer um NFT. Mas eu sempre digo que nem toda marca precisa fazer um NFT. Nem toda marca precisa fazer o mesmo tipo de experiência no metaverso. Você tem que entender que marca você está lidando, você enquanto consultor ou criador, que tipo de projeto é aquele. Isso é uma coisa. Solução. Quando as pessoas chegam hoje para fazer um orçamento, alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Para saber o que a gente vai propor para ela, quais são as possibilidades dentro do mercado dela, né? Porque não é uma fórmula para todo mundo a mesma coisa. Não, eu acho que hoje, porque está todo mundo um pouco desesperado, assim, né? As pessoas querem usar a mesma fórmula. Então, o mais importante quando você pensa em metaverso, pelo menos nos metaversos abertos, é você pensar em comunidade. Comunidade de usuários. As comunidades são os grandes vetores do que as marcas vão fazer. O projeto de NFT só vai ter sentido se você tem uma comunidade que vai entender o que você está fazendo, que vai valorizar o que você está lançando. Se não tiver uma comunidade, vai ser um flop total. Eu sempre falo isso. Com certeza. Essa semana nós tivemos o evento do lançamento da Renner no Metaverso, né? Uma marca bem forte, todo mundo deve conhecer. E foi realmente um sucesso, né? Olha só. A gente teve no evento mais de 290 avatares. Então incrível. É um número já bem expressivo, principalmente lá para dentro. Inclusive o pessoal que fez o drop do Metalund está aqui no evento, eles estão falando, o Byron está aqui. E o pessoal da House, o pessoal da House que fez o projeto junto com a Renner, foi muito legal. Bom, a gente podia abrir para perguntas. Com Se certeza, você tem perguntas sobre o metaverso, sobre criação de. A gente, o Marcelo tem perguntas.